Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus seja conosco. Estamos aqui mais uma vez para realizar esse trabalho tão gostoso, que é o nosso momento de radiação. Estamos desde já agradecendo aí o carinho de todos que já estão nos acompanhando aqui nesta live ao vivo pela nossa página oficial no Facebook, e também aqueles que irão acompanhar depois. Então, a nossa saudação, o nosso carinho, nosso abraço fraterno, carinhoso. E nesse instante, então, nós convidamos a todos para a nossa prece de abertura. Logo depois, nós faremos, então, a leitura do texto preparatório, os comentários, as reflexões, porque a gente procura seguir os ensinamentos do Cristo. E Jesus sempre fazia os seus sermões, né? E depois, então, é que ele fazia as irradiações, as curas, como nós conhecemos. Então, vamos seguir esse mesmo procedimento. É assim em todos os segmentos religiosos. Então, nós convidamos a todos para a nossa prece, fechar os olhos. Já estamos nesse instante com o nosso espírito protetor, espírito guardião ou anjo de guarda, que é aquele irmão que tem por incumbência nos acompanhar durante toda a encarnação, nos dando a proteção, as boas inspirações, para que nós possamos seguir no bom caminho. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nossos queridos irmãos, mensageiros de luz, espíritos protetores aqui presentes conosco. Aqui estamos mais uma vez, Pai, que é todo poder e bondade, agradecendo por mais essa oportunidade maravilhosa de falarmos do Evangelho do Cristo, que é o nosso irmão maior, o nosso modelo, o nosso guia, para todos que estão nos acompanhando, seja agora, nesse momento ao vivo, seja depois, que a espiritualidade amiga esteja conosco mais uma vez, em teu nome, Senhor, dando o suporte necessário para que todos possamos aprender, abrindo as nossas mentes, mais nesse momento de aprendizado do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Que possamos captar tudo com tranquilidade, entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior e recebermos, durante esse trabalho, esses fluidos benfazejos que são tão importantes para a nossa proteção, para a manutenção do nosso equilíbrio, a renovação da nossa força, da nossa fé. E assim, Pai, na certeza de que nós estamos sob o amparo e o auxílio dos teus mensageiros de luz, estamos em teu nome, iniciando o nosso momento de irradiação de hoje, dia 25 de setembro de 2023. Que a tua paz e a tua luz permaneça em nossos corações, em todos os ambientes. Que assim seja. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos falar hoje, né, o nosso tema de hoje é religião pura. Está no livro Palavras de Vida Eterna, que é de Chico Xavier, né, Emmanuel, com a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Bem, então nós vamos começar fazendo a leitura. Como todos que nos acompanham, né, sabem, e aqueles que estão nos acompanhando agora pela primeira vez, as obras da coleção Fonte Viva, elas pegam sempre trechos da Bíblia, né, principalmente do Novo Testamento, onde Emmanuel, então,
fala, traz as suas lições, os seus ensinamentos, faz suas reflexões a respeito de versículos, né? De cartas, daquilo que Jesus deixou, né? E os apóstolos, os evangelistas, relataram que estão aí na Bíblia. Então, Emmanuel vai pegar um trecho que está na Epístola de Tiago, no capítulo 1, o versículo 27, que diz isso aí: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então está em Tiago, na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 27. E Emmanuel, então, vem nos dizer: religião, diante das criaturas humanas, pode envolver atitudes diversas, polemizar em torno dos atributos de Deus, aditar interpretações individuais às revelações sublimes, ou seja, acrescentar interpretações individuais às revelações sublimes, centralizar a mente em análises e interpretações detalhadas e cuidadosas de determinados textos, ou seja, centralizar a mente, ou seja, só ficar naquilo ali. Consumir a existência em casuísmo, reexaminar princípios vulneráveis em horas certas, atender a ritualismo, enriquecer a simbologia, adotar posturas convencionais, cultivar penitências vazias, levantar monumentos de pedra. Então, a religião, diante das criaturas humanas, ou seja, nós que estamos encarnados, pode envolver atitudes diversas, que são essas que o Emmanuel relatou. Dando sequência, ele nos diz: ninguém nega que essas manifestações deixem de ser atestados de religião e religiosidade entre nós outros, as criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra. E ninguém recusa o valor relativo que apresentem para determinadas pessoas em certos estágios da evolução. Entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. Tiago traça a definição correta, afirmando: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo nolo confirma a doutrina espírita em seus postulados, repousa, acima de tudo, no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade da consciência. Bem, então, meus irmãos, aí está as reflexões, os ensinamentos de Emmanuel a respeito desse trecho, né, do Evangelho, perdão, desse texto bíblico, né,
da carta de Tiago, do capítulo 1, versículo 27. Bem, então nós vamos iniciar as nossas reflexões falando um pouco sobre essa carta de Tiago, porque havia vários homens importantes no Novo Testamento que se chamavam Tiago. E essa carta, ela é tradicionalmente atribuída a Tiago, irmão de Jesus. Outros estudiosos, pesquisadores, supõem que essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Tiago, que é filho de Zebedeu, mas alguns desses estudiosos repudiam essa tese. E existem outros estudiosos que identificam como autor sendo o outro apóstolo, Tiago, que é filho de Alfeu. Porém, os estudiosos mais modernos da atualidade, vêm negando essa autoria. Então, a princípio, esta carta de Tiago aos cristãos judeus, ela foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Então, para nós, o que importa é o conteúdo. O que importa é a finalidade dessa carta. E baseado nas pesquisas realizadas sobre essa carta, estávamos preparando esse trabalho, então fizemos algumas pesquisas sobre essa carta. Os cristãos judeus a quem Tiago se dirige, eles enfrentavam problemas pessoais e outros maiores em seus grupos cristãos, devido à devoção a certas práticas antigas e à hipocrisia de alguns dentre eles. Então, Tiago procurou, através dessa carta, aconselhar os cristãos que já possuíam uma maturidade espiritual para que auxiliassem os mais fracos na fé a voltarem à prática do verdadeiro evangelho, ou seja, da religião pura. Emmanuel, utilizando então do versículo 27, ele nos trouxe essa belíssima lição que está aí no livro Palavras de Vida Eterna. Então, dando sequência, Emmanuel inicia falando que religião diante das criaturas humanas pode envolver atitudes diversas, polemizar em torno dos atributos de Deus, aditar interpretações individuais das revelações sublimes, centralizar a mente em análise e interpretações detalhadas e cuidadosas de determinados textos, consumir a existência em casuísmo, reexaminar princípios veneráveis em horas certas, atender a ritualismo, enriquecer a simbologia, adotar posturas convencionais, cultivar penitências vazias, levantar monumentos de pedra. Bem, então, meus irmãos, Emmanuel começa nos falando, como nós estamos vendo aí, a respeito da religião humana. E ele elenca aí uma série de características dessas religiões que foram concebidas por nós, homens encarnados, que ainda somos falíveis, ainda somos orgulhosos, somos egoístas. Então, essas religiões, elas possuem uma série de imperfeições. E essas religiões formaram, ao longo do tempo, uma legião enorme de incrédulos que ainda entendem que ser religioso é cumprir com essas características. O Espiritismo respeita, e, portanto, todos nós espíritas devemos respeitar também, como o Emmanuel colocou aí na página, a condição em que cada um se encontra, sem fazermos qualquer tipo de julgamento, até porque nós já passamos também por todas essas etapas. Nós já atravessamos todos esses caminhos. Já estivemos em vários segmentos religiosos, até chegarmos no Espiritismo. Então, é importante termos sempre respeito
não julgar e carinho, como o Emmanuel nos coloca aí, que cada um está num nível, né, de evolução, como ele vai falar agora. Ninguém nega que essas manifestações deixem de ser atestados de religião e religiosidade entre nós, as criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra. E ninguém recusa o valor relativo que apresentem para determinadas pessoas em certos estágios de evolução. Então, vemos aí que o Espiritismo não nega a importância dessas religiões para a humanidade, seja a humanidade dos encarnados, dos desencarnados, ou seja, todos nós que estamos neste planeta, porque elas são muito necessárias, principalmente aos que ainda se encontram em certas faixas evolutivas, ou seja, necessitando de algum tipo de imposição, algum tipo de dogma, algum tipo de prática que venha, de alguma forma, manter a pessoa naquele caminho, né, reto, ou buscando esse caminho, ou vigiando as suas atitudes com relação a certos ensinamentos, né, acompanhando os ensinamentos religiosos. Então, dando sequência, entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. Tiago traça a definição correta, afirmando: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, Emmanuel vem nos dizer que, porém, contudo, todavia, todas aquelas práticas foram colocadas anteriormente que ele relatou são interessantes, são importantes, porém, a verdadeira religião, ou seja, a religião pura, casta, imaculada, é outra coisa. E que Tiago, seja qual desses Tiagos que nós colocamos aqui for, foi muito feliz, porque ele traçou ali um significado correto para a religião, para aquilo que o Cristo nos mostrou. Então, quando o Tiago coloca essa frase na sua carta, que foi enviada aos cristãos judeus, falando que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, Tiago estava corretíssimo. E ele, então, vem nos falar na sequência. Em suma, encerrando, né? Em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo nolo confirma a doutrina espírita em seus postulados. Então, olha aí, a religião pura, segundo nos diz a doutrina espírita, ou seja, a codificação espírita, repousa acima de tudo. Então ele coloca acima de tudo no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade da consciência. Então daí vem que fora da caridade não há salvação. Então a religião, né, espírita, ela está baseada nesses preceitos. Por isso que a religião espírita, ela nos traz uma fé divina, que é a verdadeira fé, é a fé que Deus colocou em nós. É aquilo que Deus espera de nós. Então, a prática da religião espírita, ela precisa seguir esses preceitos. De nós procurarmos fazer a nossa reforma íntima, para nós nos transformarmos em pessoas mais caridosas, homens de bem, com caráter,
com sentimentos elevados, com fraternidade, com mansuetude, praticando a caridade para conosco e para com os nossos irmãos. Então, meus irmãos, consciência, né, como nós vimos aí, é consciência em conexão com Deus, com amor ao próximo, com abnegação, com devotamento. Então, essa religião pura é isso, quando nós estamos em paz com a nossa consciência, porque nós estamos em conexão com Deus, porque nós estamos procurando fazer o bem ao próximo, estamos procurando exercer as nossas atividades religiosas com abnegação, com devotamento. Então, essas características resumem o processo do nosso religamento com o Criador. Essa é a verdadeira essência da religião. Então, no livro Nascer e Renascer, no capítulo A Candeia, nós temos a seguinte passagem: faze a tua viagem na terra em companhia do amigo celestial, de coração elevado à vontade divina, de cabeça erguida na fidelidade à religião do dever bem cumprido, de consciência edificada no bem invariável e de braços ativos e diligentes na plantação das boas obras. Então, olha aí, novamente, essa questão da religião pura. E também no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 176, nós encontramos mais uma passagem que fala dos verdadeiros aspectos dessa conexão pura com Deus, porque religião é religamento, é religar, nos religarmos com Deus. Então, esse é o significado de religião. Então, o cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião traduzir religamento, é primordial voltarmos-nos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, abrindo os caminhos. Não enganou a ninguém. Falou das dificuldades e dos obstáculos desse caminho. É necessário, esclareceu-nos o Mestre Jesus, negarmos a vaidade própria, nos arrependermos de nossos erros e passarmos a buscar o bem. Então, nós verificamos assim, queridos irmãos e queridas irmãs, que o reino de Deus em nosso íntimo representa nossa sublime comunhão com Deus, nossa sublime conexão com Deus, nosso sublime religamento com Deus, e transborda em amor incondicional aos nossos semelhantes. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo, não fazendo ao outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro nos fizesse. Tudo mais, em matéria de religiosidade, possui valor relativo, mostrando, assim, o nosso atual estágio evolutivo e servindo de degrau para a nossa evolução, que um dia nos trará a vivência plena em unidade com Deus. Então, por isso, todas as religiões são importantes, porque são degraus que nós vamos subindo para que nós possamos chegar, então, a essa condição de amar a Deus e de amar ao próximo. Porque essa é a verdadeira religião, a verdadeira prática religiosa, a religião pura que Emmanuel nos coloca nesse trabalho maravilhoso que ele nos oferece através dessa página que está no livro Palavras de Vida Eterna.
Então, nós estamos muito felizes por estarmos juntos aqui mais uma vez, por termos recebido as boas inspirações desses nossos espíritos protetores, esses mensageiros de luz que têm a incumbência de dar o suporte a mim, a Margarete, a Lurdinha, na realização desse trabalho, que estão sempre conosco, preparando aqui o ambiente, nos inspirando, né, nesse estudo que a gente faz, nessa preparação, nossas reflexões. Então, a gente agradece muito a esses irmãos amigos e agradece também o carinho de todos vocês que estão aí vibrando por nós. Então, a gente convida nesse instante a todos para o nosso momento de radiação, vamos fechar os olhos, confiantes em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Mestre, nesses irmãos amigos que se encontram conosco nesse instante, que se encontram ao nosso lado para aplicar em cada um de nós, seja agora, seja nesse momento ao vivo, seja depois, um passe espiritual. Que é aquele passe que é aplicado, aquela transferência de energia que é aplicada diretamente pelo nosso espírito guardião, pelos benfeitores espirituais, em cada um de nós. Então, vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus a permissão para que esses irmãos possam derramar sobre nós esses fluidos benfazejos. Obrigado, Pai, que é todo poder e bondade, Deus soberanamente justo e bom. Obrigado, Mestre Jesus, que é o nosso irmão maior, que é o nosso modelo, que é o nosso guia. Obrigado, espiritualidade amiga, presente com cada um de nós, em cada ambiente. Pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a permissão para que esses irmãos possam derramar sobre nós os fluidos benfazejos, as energias harmonizantes, que elas possam penetrar em cada molécula do nosso corpo espiritual, chegando assim a cada molécula do nosso corpo físico, asepsiando, limpando, retirando todas as impurezas, todas as energias negativas, desfazendo todos os laços. E que nesse instante, então, Senhor, esses irmãos amigos possam derramar sobre nós os fluidos medicamentosos e curadores, que eles penetrem, curando, harmonizando, que essas energias também, Senhor, cheguem até as águas, os líquidos que foram colocados para fluidificar nessa noite, nesse momento. Que cada uma se transforme em um poderoso medicamento que irá trazer a paz, a harmonia, a cura, de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um de nós. E assim, Pai, certo de que cada um de nós recebeu esses fluidos benfazejos, que cada água foi transformada em um medicamento poderoso. Em Teu nome, estamos encerrando o nosso momento de irradiação de hoje, desejando que a Tua paz seja em todos os ambientes, em todos os corações, que assim seja. Então, meus irmãos e irmãs, a gente agradece o carinho, as vibrações de todos mais uma vez, e aproveitamos esse momentozinho final aqui para convidar a todos para estarmos juntos amanhã lá no Centro Espírita Amor em Deus, de forma presencial. Nossa irmã de Meia Luz estará fazendo uma palestra para a gente. Logo depois, nós teremos o trabalho de fluidoterapia. Teremos também no próximo dia 2, próxima segunda-feira, nossa irmã Margarete estará aqui. No dia 9,
a Lurdinha, e eu retorno aqui, então, no dia 16 de outubro, para darmos sequência a esse trabalho maravilhoso. E a gente convida, então, aqueles que não podem nos acompanhar no formato presencial, para que assistam aí através do seu computador, do seu celular, né? Nós temos o nosso canal no YouTube, é só você entrar lá no youtube.com e pesquisar lá, digita lá, TV SEAD. Então é só colocar lá, TV SEAD, você vai encontrar o nosso canal. E esse trabalho estará disponível também, a partir de amanhã à tarde, ele já estará disponível no nosso canal. Então, se vocês quiserem também, né, poderão assisti-lo novamente ou, né, recomendar aí a amigos, parentes que queiram nos acompanhar. Então, a gente encerra muito feliz por mais essa oportunidade. E desejamos aí muita paz para todos. Mandamos um abraço fraterno e carinhoso no coração de cada um. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre, obrigado, queridos irmãos. Que a paz e a luz seja com todos. Vamos em paz, que Deus nos abençoe e que Jesus nos guie sempre. Muita paz e muita luz para todos.